Olá, meus amores, tudo bem? Vamos de capítulo novo, capítulo 13. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre os materiais utilizados pelo ser humano aí ao longo da história. Então, essa aula vai ser só uma introdução ao assunto, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre período pré-histórico, período neolítico, período da Idade dos Metais. E isso com certeza vocês já devem ter visto ou estar vendo em geografia ou história, mas a gente vai passar um pouquinho para que vocês consigam entender o que a gente vai falar em seguida, tá? Na próxima aula. Então, a gente tem aí a abertura do capítulo com essa imagem do homem segurando duas pedras. A gente fica pensando, o que será que ele vai fazer? O que ele está olhando essas duas pedras? Será que ele vai bater uma contra a outra? Por que ele faria isso? Ele estaria fazendo isso para facilitar, por alguma brincadeira, para facilitar a vida dele? Que tipo de atividade seria comum no dia? Esse tipo de atividade seria comum a gente fazer, ficar batendo uma pedra na outra? Então, a gente vai notar que na pré-história e todo o desenvolvimento do homem ao longo da história, tudo que ele foi adquirindo de conhecimento foi de muita valia para o desenvolvimento das capacidades motoras e mentais do ser humano. A gente vai perceber muito isso quem tem criança pequena em casa. Vocês podem notar que o bebezinho, ele aprende primeiro a pegar o objeto, aí ele bate um objeto no outro, aí ele depois aprende o movimento de pegar com os dedinhos, e isso vai aprimorando. Ele vai aprimorando todas as capacidades motoras e mentais. Isso aconteceu também ao longo da história. É como se os homens da pré-história fossem bebês e os adultos hoje fossem os homens modernos, porque vai adquirindo conhecimento com o passar do tempo, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da evolução do uso dos materiais. Aqui é um resuminho, daqui a pouco a gente fala de um por um, tá? No período paleolítico, que é também chamada de Idade da Pedra Lascada, os homens viviam uma vida nômade, então mudando a todo momento. Ali não tinha uma grande quantidade de alimento disponível, então tinha uma economia muito grande de tudo que eles consumiam, porque não era sempre que ia ter, não era sempre disponível, e eles também não podiam armazenar nada, porque eles não tinham como armazenar, por exemplo, uma carne, eles, sei lá, caçavam um bicho gigante lá. Como que eles armazenavam essa carne para que essa carne não apodrecesse? Eles não tinham ainda esse tipo de tecnologia, tá? Eles começaram a dominar o fogo também e começaram a desenvolver uma arte rupestre, parietal e móvel. Já lá no Neolítico, que é a idade da pedra polida, então eles são mais modernos, digamos assim, começou a ter uma vida sedentária, porque eles começaram a ver que eles podiam criar ferramentas para fazer o trabalho por eles. Então aqui, por exemplo, surgiram as rodas. Eles não queriam mais ficar carregando aquele monte de coisa sozinhos, eles inventaram as rodas, então tudo é como se a vida tivesse ficado realmente mais sedentária. Eles começaram a criar ferramentas para dar menos trabalho, tá? Já tinha produção de artesanato, agricultura, domesticação de animais, divisão de trabalho, já começou a ter aí vida em sociedade, com uma diferenciação social dos que dominavam mais, dos que tinham mais, e as primeiras aldeias a aparecer. Então, mais uma vez, o período paleolítico, ele era então o período da pedra lascada. Ele foi um período onde os homens, de tanto bater uma pedra na outra, eles começaram a perceber que podiam criar ferramentas com isso. Então, eles começaram a quebrar essas pedras, criaram ferramentas, tá? Todas forjadas, tendo a pedra como matéria-prima. Eles tinham uma forma de alimentação temporária, ou seja, sazonal, eles plantavam e colhiam de acordo com a estação do ano e eles eram nômades. E, pelo que os estudos dizem, de tanto eles baterem uma pedra na outra, eles acabaram sem querer descobrindo o fogo, porque quem aí já assistiu algum filme, pelo menos de escoteiro ou desse povo que vive na floresta, vocês já devem ter visto alguém tentando acender fogo, batendo uma pedra na outra, raspando assim uma pedra na outra, porque cria faísca, caindo no matinho seco, ele vira o fogo. Com a descoberta desse fogo, a vida desses homens começaram a mudar. Por quê? Porque eles começaram a ver que o fogo trazia calor, luz,
podia mudar a forma com que eles se alimentavam, eles mudaram o sabor do alimento, eles mudaram o jeito de fazer alimento, até mesmo o jeito de armazenar o alimento. O alimento passou, a alimentação deles começou a ser muito mais variada, muito mais completa. Eles percebiam que eles não precisavam se mudar tanto de acordo com as mudanças climáticas, porque eles tinham aí o fogo para ajudar eles nesse período que era muito frio. Então, o surgimento do fogo aí, né, a descoberta do fogo, foi de grande valia para o início dessa evolução, para eles adquirirem mais conhecimento ainda, tá? Então a gente vai enxergar aqui como uma linha do tempo. Aquele homem que não tinha nada, ele começa a ter ferramentas aí forjadas à pedra, ele começa a ter o fogo como aliado, e esse fogo começa a trazer várias transformações na vida dele, tá? Partindo do Neolítico, do Paleolítico, surge o período Neolítico. Então, esses humanos que perceberam que o fogo poderia ser um aliado, que eles não precisavam mais ficar mudando de lugar toda hora, eles podiam mudar a alimentação, eles podiam fazer ferramentas diferentes, eles começaram a descobrir materiais diferentes, eles começaram a fazer, por exemplo, a ver que o barro, quando colocado no fogo, ele endurecia, então eles começaram a fazer, por exemplo, tigelas, tá? Então, a hora que eles chegaram no período Neolítico, eles começaram a habitar um lugar só. Começaram a criar aldeias, tá? Obtendo mais moradias, eles começaram a fazer casas, construir casas. Houve aí a descoberta da agricultura, a domesticação dos animais e eles começaram a ficar mais sedentários. Por quê? Porque eles estavam descobrindo artifícios ou materiais que poderiam facilitar a vida deles. Tá? É a mesma história do controle remoto. Se o controle remoto não existisse, cada vez que a gente quisesse mudar de canal na televisão, a gente ia ter que levantar do sofá e lá muda de canal, volta. Vai lá, muda de canal, volta. A gente não seria tão sedentário quanto a gente é hoje, porque a gente tem um controle remoto na mão, né, que faz esse papel pra gente. Então, esse sedentarismo começou a acontecer já lá naquele período neolítico, que os homens começaram a desenvolver ferramentas aí, materiais para facilitar a vida, tá? Como eu disse, o surgimento da roda, por exemplo, é um exemplo bem claro disso. Os homens não precisavam mais ficar andando quilômetros e quilômetros e quilômetros carregando peso. Agora eles podiam levar uma espécie de carroça, né? Porque eles descobriram que se eles cortassem a pedra ou uma madeira daquela maneira, eles conseguiam ter uma roda que facilitava muito a vida deles. Então, o período neolítico ele veio então trazendo esse sedentarismo e essa aquisição também de conhecimento, novas ferramentas também. No final do período neolítico surge a idade dos metais, que é mais ou menos aí de 9.000 a 7.500 anos antes de Cristo. A idade dos metais ela é marcada pela descoberta dos metais e da descoberta de como manusear esses metais. Então, esses homens começaram a aprender a manusear esses metais e fazer ferramentas e armas com esses metais. Então, eles começaram a também ter identidades de estado, ou seja, eles conseguem se proteger, dominar novos locais, dominar, por exemplo, o vizinho tem uma agricultura muito, muito rica, muito forte, eu não. A gente junta uma galera e a gente tem arma agora, a gente pode ir lá e conseguir aquela agricultura dele. Então, passa a ter também essas identidades de estado, a ter sociedades mesmo, tá? Ter grupos, principalmente aí depois do surgimento dos metais. Essa idade dos metais, ela vai ser dividida mais ou menos em 3 fases. A idade do cobre, porque ele foi o primeiro metal que eles aprenderam a utilizar, a forjar. Então, eles faziam armas, utensílios e ferramentas de cobre. Depois veio a idade do bronze, quando eles aprenderam a manusear também o bronze, formar liga metálica, juntando aí o cobre e o estanho. Esse bronze ajudou muito na agricultura e na domesticação dos animais, aí nas ferramentas de agricultura. E no final desse período neolítico, dessa idade dos metais, veio a idade do ferro, que foi a idade onde eles aprenderam a forjar o ferro e aí construir estruturas maiores. Então, veio aí ferramentas e armas muito mais resistentes e a construção de fortalezas e pontes.
tá? Então, vocês perceberam que cada material vem sendo utilizado de maneira cumulativa, cada um aprendendo através das aquisições aí de conhecimento, de manuseio, de inteligência, de todo o desenvolvimento motor e intelectual desses homens, desde o surgimento deles até esse homem aí no fim do período neolítico, aí no fim do período dos metais, a idade dos metais, tá? Então, a utilização de materiais, ela vem de uma evolução. A gente tinha lá pedras lascadas e hoje a gente tem fundição de ferro, né? Fundição aí de cobre, de bronze, até aí o fim do período neolítico, tá? Leiam essa parte de vocês do livro. O livro tá bem bonitinho, bem completo, com toda essa historinha que eu contei aqui. Leiam bem. Façam resumos. Idade paleolítica, idade neolítica, idade dos metais, idade do fim dos metais, aí, fim da idade dos metais. Faz esses resuminhos bonitinhos para vocês terem no caderno para depois estudarem para a prova, tá bom? Aí na próxima aula a gente continua já falando aí dos períodos modernos e entrando aí na ciência como tem que ser, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.